toda mudança na nossa vida começa com um efeito ou como um dominó em queda. Olha de novo, toda mudança na nossa vida começa como um dominó em queda. Poxa, Glauber, o que quer dizer isso? Bom, o livro fala o seguinte, gente, que a progressão ou o sucesso é uma progressão geométrica, tá? Lembrando vocês que essa progressão geométrica está baseada na ideia de você fazer uma coisa única focada, que é focar no objetivo que você deseja para sua clínica. Como é que você quer daqui a 5 anos? Foca nesse objetivo, tá? Então, o sucesso é uma progressão, como o efeito de dominó caindo, tá? Como é que é isso então? Olha só. Existe um trabalho que fala, né, de um autor, ele colocou, o nome dele está aqui, eu não lembro, o nome dele é um nome chato pra caramba. Esses nomes, se todo mundo chamasse Glauber seria mais fácil. Em 1983, Lorne Whitehead escreveu no American Journal Physical, ou seja, no American Journal, que é uma revista, um jornal de física. Ele escreveu o seguinte: existe aí uma progressão geométrica sobre tudo que você faz, tá? E quando você foca numa coisa, a progressão é muito maior. Então olha só que legal. Como é que foi o trabalho que ele fez? Ele percebeu que quando você tem, tá, dentro de uma geometria 5 dominós, 5 centímetros, 5. O quinto dominó, baseando no fato de que esse dominó de 5 centímetros pode derrubar, tá? Com um toque único, ele pode derrubar um dominó do tamanho dele até 50% maior que ele. Se ele tiver 5, ele pode derrubar um de 7,5, tá? E um de 7,5 pode derrubar o de 13. E o de 13 pode dominar um 50 que vai para 20 e assim por diante. Quando você tem essa progressão, o de 5 centímetros chega a derrubar no quinto dominó, um dominó de 1 metro. Olha como a progressão acontece. Então ele domina 1, 2, 3, 4, o quinto tem 1 metro. Então o desenho que representa isso é exatamente isso. 5 centímetros, o quinto tem 1 metro, tá? Olha como existe uma progressão. A progressão ela está relacionada à possibilidade do peso daquele dominó pequeno derrubar, ou ser capaz de derrubar, num pequeno toque, um dominó maior que ele até 50%. 1,5, portanto. Gente, o que é legal nisso? Qual é a história disso? Eu disse para vocês que 5 centímetros, quando tiver o quinto, ele vai estar com 1 metro. Quando ele tiver, olha isso, no 18º dominó, ele vai derrubar um dominó do tamanho da Torre de Pisa. No 23º dominó, esse dominó, o 23º, vai ser maior do que a Torre Eiffel. No 57º dominó, praticamente esse dominó preenche a distância entre a Terra e a Lua. De novo, sucesso, ele é progressivo, de uma maneira geométrica. Então, o sucesso, ele nada mais é do que uma progressão sucessiva geométrica. Ele ganha dimensão conforme ele vai andando, tá? Pensem nisso. Olha só. O primeiro dominó 5 centímetros, o quinto dominó tem 1 metro, o 18º é a Torre de Pisa, o 23º é a Torre Eiffel. E o 57º é o tamanho da distância entre Lua e Terra. Então, olha só. Por que isso funciona? Agora que é a parte legal que o livro fala. Bom, isso funciona porque o sucesso é extraordinariamente sequencial e não simultâneo. Então, o sucesso é extraordinariamente social, ou extraordinariamente sequência e não simultâneo. Então, ele ganha proporções geométricas. A chave é o tempo. O sucesso é uma coisa de cada vez de maneira sequencial. Então, a chave é o tempo e ele é sequencial.
E a moral da história, gente, a moral da história é que quando você foca numa única coisa, a coisa certa, e ela é colocada em movimento, você vai tombar vários dominós de uma maneira geométrica. Os desafios pequenos se tornam menores ainda e os obstáculos maiores se tornam maiores ainda. Porém, a sequência e a proporção geométrica faz com que, de uma maneira ou de outra, quando você faz a coisa certa, você tenha um sucesso. Isso vem de frente com um outro livro que eu li, que ele chama O Líder Alfa, que fala que sucesso nada mais é do que uma sequência de 66 atitudes corretas. De novo, sucesso nada mais é do que uma sequência de atitudes corretas. Se você então está pensando em mudar a sua forma de agir, ou de ter odontologia, um grande negócio, eu sugiro que vocês comecem a tomar atitudes corretas desde a hora que o paciente entra na clínica até a hora que ele sai. Por exemplo, se você aceita paciente que não paga, você está quebrando essa regra, porque o consultório tem que se pagar. Pacientes que não pagam. Se você aceita faltas de uma maneira aleatória, você está quebrando essa regra. Se você chega atrasado no seu consultório, atende celular com o cliente na cadeira, se você faz consulta de 10, 15 minutos, não troca uma peça, não troca um tubo, não cola aquilo que quebrou, chega atrasado, enfim, se você faz tudo isso, você está quebrando questões eu digo até questões hierárquicas para o sucesso. Não dá para você buscar, sabe, maltratando o seu negócio. Não dá. A gente tem que ter essa consciência de que o sucesso ele é geométrico. Nós temos que ter isso para que no futuro a gente consiga chegar onde nós queremos. E a isso se dá o nome de foco, né? E você não consegue focar em dois senhores, você não consegue focar em dois objetivos dentro daquele nicho. Daqui a 5 anos eu quero isso, para isso eu tenho que fazer isso. Cobrar pacote ou manutenção? Eu cobro os dois, mas qual é a lógica? Por que você com alinhador cobra pacote fechado e com bracket você cobra alinhador? Qual a lógica? Percebe? Então, lembre-se dessa frase que eu achei sensacional no livro, que o sucesso ele é geométrico, tá? Quando uma única coisa, a coisa certa, é colocada em movimento, ela vai tombar as outras demais. E não importa o tamanho delas. O pequeno dominó de 5 centímetros derrubou um dominó do tamanho entre a Lua, tá? E a Terra. Só para vocês entenderem como isso é importante dentro dessa coerência que nós estamos. Então, foco naquilo que vocês desejam, não saia do foco, não saiam do foco. Vai ter dificuldade no meio do caminho, vai ter pontos fortes, pontos negativos, né? Nós montamos, eu disse para vocês do congresso, amanhã vai ser a live sobre isso, e depois nós vamos ter várias lives sobre o congresso. Mas vou falar um negócio para vocês. As 2 primeiras pessoas que eu convidei, quando eu comecei a buscar pessoas importantes que têm expertise em alinhadores, as 2 primeiras pessoas que eu procurei, elas não podiam. Uma por questões de empresa, outra por questões particulares. Naquele momento eu achei, eu vou ter dificuldade. Aí o que eu fiz? Eu não perdi o foco. Eu já sabia que eu queria os melhores ali dentro. Eu já sabia que eu queria uma grande parte daquelas pessoas que ensinam sobre alinhadores. Eu queria ali dentro. Então eu fui buscar uma ligação para um amigo, outra para um amigo. E aí foi. E praticamente hoje nós fechamos 11 nomes que vocês vão ver que estão entre aí as pessoas que têm, não todas, claro, mas muitas daquelas que têm mais competência para falar sobre alinhadores. Então foco é isso, é você saber que vai ter dificuldade, mas que você vai chegar lá. Mas que o sucesso ele não é sequencial, ele é proporcional, tá? Não é uma sequência exata, né? Ele ganha realmente magnitude conforme você ganha sequência e não simultâneo. Quer dizer, quanto mais você foca em 10 coisas, você tem 10 clínicas, você tem, sei lá, já pensaram você tomar conta de 10 clínicas, tomar conta de uma, viajando para 10 lugares. Quando eu comecei minha profissão, gente, eu montei um consultório no sul, em Santa Catarina, onde está meu irmão. Eu montei um consultório em São Paulo, onde estava minha mãe. E eu atendia também numa região mais próxima, onde eu fazia especialização. Então eu fazia especialização a 500 km de São Paulo. No meio do caminho eu parava, porque era caminho, eu precisava de dinheiro. Eu comecei a atender lá.
Ou seja, Glauber, o que você faria diferente desde a época que você se formou? O quê? Eu me arrependo de pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Porque eu fiz o que era para ser feito e não tenho nada que eu olhei para trás que não deu certo, que eu não tenha tentado. Dei o meu máximo. Mas uma coisa eu faria diferente. Eu não faria 3, 4 consultórios. Eu não faria. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, gente, que é durante o nosso processo, a gente nunca cresce. Olha, isso eu aprendi com a vida. E não vou nem dizer que é um conselho, tá? É só uma constatação minha. Estou falando do Glauber aqui. Não se deve crescer horizontalmente, e sim verticalmente. Tá? O que quer dizer? Falando no âmbito de clínicas, não monte 10 clínicas. Você perde velocidade. Monte uma e cada vez mais ela mais competente, ela mais estruturada, entenderam? Então cresça em vertical, não horizontal. Não abrace, cresça vertical. A não ser que você tenha um time muito foda que pode tomar conta da outra sem você estar presente. Tá? A não ser que seja um investidor, a não ser... Por quê? Porque realmente você tem sempre um nicho importante para tocar. É muito difícil você manter a velocidade, não quando você é jovem, mas com o tempo, é muito difícil. Tá? Então foque e lembra do efeito dominó.